Eles começaram a viver como o corpo de Cristo. Eles viviam como uma família de Deus. Apesar de serem de várias famílias, de várias genealogias diferentes, eles aprenderam a viver gentios, judeus, todos aqueles que se converteram, eles iam vivendo debaixo desta graça, debaixo deste amor. Então nós hoje precisamos buscar isso, irmãos. Porque não adianta nada nós vivemos na igreja, você está na igreja, mas no final você receber a condenação. Você fazer parte do ministério, estar com o seu nome no hall de membro da igreja, ter a carteirinha da igreja, e no final você alcançar, em vez da salvação, você receber uma desaprovação de Deus diante de você. Já pensou? Mas o porquê disso, pastor? Porque muitas das vezes, irmãos, nós só queremos fazer aquilo que nós queremos fazer. Nós só queremos aceitar aquilo que nós achamos que deve ser. Nós só queremos entender aquilo que nós queremos entender. Mas quando nós viemos para Cristo, nos tornamos corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, nós dizemos como Paulo disse. Quem era Paulo? Paulo era o perseguidor da igreja, era o que prendia, era o que mandava, açoitar, escorraçava os crentes em todos os lugares. Mas quando ele encontrou com Cristo, o Senhor disse: agora você vai ver como importa padecer pelo meu nome. Tu vai sofrer por amor de mim. Hoje tu perseguia as pessoas, fazia as pessoas sofrer, mas hoje você vai entender por que elas sofriam e não me negavam. Porque elas iam para a cadeia, muitas delas eram mortas, mas não me negavam. Você também vai aprender isso. E mais tarde ele escreve aos Gálatas e diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Ou seja, ele está dizendo em outras palavras, ele está dizendo: eu não vivo mais para mim, eu vivo agora para Deus, eu vivo agora para o Senhor. Eu sou membro do corpo de Cristo e tenho que revelar Ele a este mundo. Então nós estamos aqui. Qual o maior objetivo de Deus? Se esforçar tanto para levantar um povo da terra, levantar um corpo da terra, é para que este corpo seja a representação da sua presença, seja a representação do seu nome. Então nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, é para manifestar ao mundo que Jesus está conosco. Ele morreu, mas ressuscitou, está sobre a nossa vida, e Ele virá buscar todos aqueles que se arrependerem e se entregarem a Ele, confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então não adianta nós olharmos para as dificuldades, para as lutas, porque se nós formos olhar somente para as nossas necessidades, nós seremos os piores dos piores, os miseráveis dos miseráveis. Porque a nossa esperança só será para esta vida, para esta dispensação. E a vontade de Deus é que eu e você alcancemos a eternidade com Ele. Então por isso esta noite, busque esta vontade, sinta desejo de ser o que o Senhor queira que você seja. É por isso que o crente precisa ler a Bíblia. É por isso que o crente precisa mortificar a sua própria carne. Porque senão ele não conseguirá mostrar ao mundo que Ele é o Senhor da sua vida. E o corpo, ele não pode ficar mirrado, parado. Ele tem que crescer. E no versículo de número 6 ao 11, nós vemos que esta unidade é essencial, pois Deus trará e suprirá a igreja com dons pessoais. E aqui a partir do versículo 6, olha, entenda bem o que Deus quer falar com você hoje. A cada um foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando Ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa subiu? Senão aquele que havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas.
Ele designou alguns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então a vontade de Deus é que o corpo cresça. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus não quer que você fique estacionado no mundo espiritual, na sua vida espiritual. Você não precisa tomar só leitinho toda vez, só leitinho, não. Eu não quero que você tome leitinho, não. Você tem que crescer. Você tem que crescer. Você não pode ficar no mesmo nível espiritual sempre, entra ano e sai ano. Você não tem que crescer. Já pensou se um lado do seu corpo crescesse e o outro ficasse mirrado? O que ia acontecer? Você não poderia exercer toda a função normal do seu corpo. E assim é, porque hoje a igreja está deficiente em muitas áreas. Porque o reino de Deus hoje está sofrendo em muitas áreas. É por causa da deficiência deste crescimento. Então o apóstolo São Paulo disse: olha, vocês não podem ser mais crianças. Quando eles crianças, não é porque eles estavam mais meninices, mas é porque o nível que eles estavam, o tempo que eles estavam na presença do Senhor, já era para eles estar muito avançados na revelação, na profundidade da presença de Deus. E aí eles estavam como crianças, como bebês. Já era para estar caminhando, correndo, fazendo, produzindo. E ele ainda estava como leitinho. Ainda estava como crianças espirituais. Então, você precisa crescer, meu irmão. E como vamos crescer, pastor? Nós precisamos nos alimentar. Você precisa alimentar na palavra. Você precisa testemunhar no nome do Senhor. Você precisa fazer a vontade de Deus, porque quando você vai fazer a vontade de Deus, você vai crescendo na graça e também no conhecimento do Senhor. E aí é onde você vai superando, você vai crescendo, você vai cada dia. Como, pastor, eu posso crescer? É você fazendo cada dia a sua parte dentro do corpo de Cristo. É você executando e fazendo aquilo que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que pregar, você tem que fazer a vontade do Senhor. Vir para a igreja, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia, você tem que testemunhar, você tem que vigiar, você tem que mostrar a sua nova vida em Cristo, sua novidade de história. Por quê? Porque se você não consegue viver isso, então você está parado no tempo e você precisa crescer. Porque se eu não cresço em Cristo, a tendência minha é regredir. E quando nós regredimos, nós começamos a voltar às velhas práticas. Nós começamos a voltar aos velhos hábitos. Nós começamos a voltar à velha rotina. E é isso que tem acontecido com o povo de Deus hoje. Muitos, em vez de crescer, estão decaindo. Mas, pastor, a culpa é de quem? A culpa é de quem, então? Se Deus ele já deu a ordem, se nós temos a capacitação, de quem é a culpa? A culpa é minha. A culpa é sua. A culpa sai de cada um de nós. Porque se cada um faz a parte, debaixo desta ordem, dessa alimentação que vem de Deus, todos crescem. Mas se eu não faço a minha parte, eu vou ficar devendo, eu vou ficar aquém, eu vou ficar parado. Enquanto o outro está crescendo, eu estou parado, não em crescer, e eu estou ficando no mesmo lugar. Então Deus quer que você cresça, Deus quer que você cresça, Deus quer que você resplandeça na sua vida a presença de Deus. Este é o maior objetivo de Deus através da nossa vida. Então nós precisamos estar debaixo dessa revelação. O apóstolo São Paulo, ele fecha aqui, irmãos, a partir do versículo 25, ele fecha essa mensagem, estou concluindo. Ele fecha essa mensagem assim dizendo, a partir do versículo 25, ouça somente: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaciguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo, que o que furtava não furte mais, antes trabalhe e faça